O Império Amid aboliu o domínio imperial e tornou-se a Santa Nação de Amid, onde a grande igreja de Alda governava não apenas o culto religioso, mas também a política da nação. Além disso, toda a nação sagrada de Amid mudou de política para adotar os ensinamentos da facção pacífica de Alda. Esta notícia abalou o reino Orbaum. Os duques do reino Orbaum, com exceção do duque Farzon, imaginaram que as forças de vida dentro da nação se uniriam, que a nação formaria uma aliança com o Império Demoníaco de Vidal e que eles precisariam lutar contra o Império Amid. E, no entanto, de repente, essa reviravolta inesperada ocorreu. Claro, eles sabiam que as crenças de Vandaliel e do Império Demoníaco de Vidal eram baseadas no fundamentalismo de vida, que reconhecia que vampiros e magia tinham direitos como pessoas. E eles sabiam que havia uma profunda hostilidade entre o Império Demoníaco de Vidal e Heinz, que havia mobilizado os cidadãos da nação sagrada de Amid. Em contraste, alguns membros das raças de vida e alguns dos adoradores de vida no reino de Orbaum pensaram que talvez não houvesse necessidade de uma guerra se o Império Amid tivesse aceitado a facção pacífica de Alda, para que seja possível fazer a paz. E além disso, Heinz, que poderia invocar o deus heróico Belvul em seu corpo, uniu forças com a nação sagrada de Amid, bem como com os deuses e a igreja de Alda, o deus da lei e do destino. Com isso, as forças de combate do inimigo foram unidas, e isso foi um problema indutor de dor de cabeça para os duques, especialmente considerando que suas próprias forças de combate estavam atualmente enfraquecidas devido à deserção de alguns membros de suas forças de combate de elite, incluindo os 7 generais da Montanha de Jan. Mas poucos acreditavam que isso deveria ser usado como uma oportunidade para acabar com os longos anos de hostilidade entre as duas nações e fazer a paz. Essa era a grande divisão entre eles. Se houvesse um inimigo poderoso, e as duas nações fossem forçadas a enterrar seus velhos rancores e unir forças para derrotá-lo, com deuses descendo diretamente heróis escolhidos pelos deuses usando suas conquistas passadas esmagadoramente impressionantes e a autoridade dos deuses para levar o povo a unir forças e lutar juntos, então poderia ter sido possível. As pessoas parariam de lutar umas contra as outras assim que um inimigo comum aparecesse, embora ainda houvesse um conflito de qualquer maneira. Isso era provavelmente o que Alda, o deus da lei e do destino, havia planejado inicialmente. Mas Vandaliel, que deveria se tornar o poderoso inimigo que o povo se uniria para derrotar, derrotou o rei demônio Guduraniz e formou uma aliança com o reino Orbaum antes que o Império Amid pudesse. Provavelmente foi por isso que esses eventos ocorreram. E também houve coisas boas para o reino Orbaum. Os cidadãos permaneceram dispostos a se opor à nação sagrada de Amid, e a reputação das lâminas de 5 cores caiu drasticamente sem qualquer ação proativa por parte dos duques. Para os cidadãos do reino Orbaum, o Império Amid e suas nações vassalas eram inimigos desde a fundação do reino Orbaum. A mudança de nome da nação e a adoção dos ensinamentos da facção pacífica de Alda eram irrelevantes. Uma nação inimiga ainda não era nada mais do que uma nação inimiga. Heinz e seus companheiros nasceram no Império Amid, mas conquistaram uma boa reputação e a confiança do povo ao longo de seus anos de trabalho como aventureiros no reino de Orbaum. Mas eles haviam retornado ao Império Amid, ou melhor, à nação sagrada de Amid, e isso fez com que o apoio dos cidadãos do reino Orbaum despencasse. Mesmo assim, havia aqueles que haviam recebido muita ajuda de Heinz e seus companheiros por meio de suas atividades como parte da facção pacífica de Alda, e eles estavam dispostos a defendê-los. Mas era um fato que ele e a facção pacífica de Alda, que o usará como bandeira, haviam recebido duras críticas, exceto no Ducado de Farzon. Na verdade, Heinz ainda era considerado um herói no Ducado de Farzon. Uma vez que se soube oficialmente que as lâminas de 5 cores haviam passado para o Império Amid, esperava-se que o Duque Farzon mudasse sua postura, mas sua postura de se opor ao Império Demoníaco de Vidal não havia mudado nem um pouco. De fato, de acordo com os relatórios dos espiões enviados ao Ducado de Farzon pelos outros duques, o Duque Farzon elogiou Heinz como um verdadeiro campeão moderno enviado pelo próprio Alda. Ele não era mais um governante, mas um adorador fanático de Alda. Os espiões e a tempestade da tirania liderados por Schneider, que se concentraram em coletar informações por um curto período de tempo, não conseguiram reunir muitas informações detalhadas sobre o Duque Farzon, mas isso parecia ser um sinal de que nenhum de seus cidadãos o criticava.
Eles se tornaram adoradores fanáticos como o Duque Farzon desde o início, não tinham vontade ou força para ir contra o Duque e seus aliados, ou já haviam sido eliminados. De qualquer forma, era provável que a única maneira de mudar as políticas do Ducado de Farzon fosse por meio de interferência externa, incluindo ação militar. Os nobres que governavam os outros 10 ducados do reino de Orbaume se prepararam para a potencial eclosão da Primeira Guerra Civil em grande escala desde a fundação do reino de Orbaume. Enquanto isso, Vandaliel e os outros do Império Demoníaco de Vidal não ficaram particularmente chocados com as mudanças que ocorreram no Império Midi. No entanto, ainda havia grandes mudanças que haviam ocorrido entre o inimigo, então uma reunião estava sendo realizada no Castelo Real de Talochein. Mas em vez do corpo principal de Vandaliel, ele estava sendo atendido por um rei demônio familiar do tipo corpo principal que parecia exatamente o mesmo que o corpo principal de Vandaliel. Na verdade, acho que a mudança do Império Amid para se tornar a nação sagrada de Amid tem aspectos mais positivos para nós do que negativos, disse ele. Isso é porque se inclinou para a facção pacífica de Alda. Se assim for, gostaria de levantar um contra-argumento, disse Cesare, que atuou como general e primeiro-ministro do país. Antes de sua morte, Cesare havia sido membro da Casa dos Condes de Legston na nação do Escudo Mir. Ele sabia que mesmo que o Império Amid mudasse de nome e se tornasse a Nação Sagrada de Amid, e mesmo que adotasse os ensinamentos da facção pacífica de Alda como sua religião nacional, as mentes daqueles nos estados vassalos não mudariam tão facilmente. Entre as informações que recebemos do reino de Orbaume estava um relato de que muitos testemunharam a descida de Belvoor na capital da Santa Nação, e o impacto desse evento fez com que muito poucos permanecessem que se opõem às políticas da grande igreja de Alda. No entanto, isso não é tão verdadeiro para aqueles que não testemunharam a descida de Belvoor e particularmente os nobres e a realeza das nações vassalas onde as notícias chegaram indiretamente, que governam cidades distantes ou cujo povo tem frustração e descontentamento reprimidos. Não há dúvida de que eles perceberiam essa grande mudança como um presságio do colapso de seu governo e buscariam a independência para evitar isso, disse Cesare. Estou de acordo com meu irmão mais velho. Mesmo que a mudança de políticas na Santa Nação de Amid corresse bem. Honestamente, não imagino que vai durar muito tempo. 5 a 10 anos, no máximo, disse Kurt. Ele era o irmão mais novo de Cesare que se tornou um humano sombrio e se casou com alguém de uma nação de uma das raças de vida, ele era um cidadão do Império Demoníaco de Vidal por completo. Mas Vandaliel entendeu o que eles estavam dizendo, e a nação sagrada de Amid mudando suas políticas para aderir aos ensinamentos da facção pacífica de Alda era uma coisa boa. Todas essas coisas são positivas para nós também, disse ele. Os valores daqueles que não tiveram a experiência significativa de testemunhar diretamente a descida de um Deus provavelmente não mudariam muito. Mas, mesmo assim, os membros de algumas das raças de vida, que antes estavam sujeitos à discriminação legalmente permitida, agora eram cidadãos comuns protegidos pela lei. Era provável que eles ainda enfrentassem muitos abusos em suas vidas diárias, bem como discriminação em coisas como os tipos de emprego que poderiam encontrar e o valor que recebiam. Mas haveria menos casos em que eles seriam repentinamente sequestrados e transformados em escravos, então as coisas seriam pelo menos melhores do que antes. A facção pacífica não considerava vampiros, Magin ou Ghouls como raças protegidas. Essas raças seriam tratadas como monstros, mas sempre foi assim, então não houve mudança negativa aqui. Para começar, os moradores das aldeias ocultas das raças de vida já haviam fugido para o Império Demoníaco de Vidal, graças a Schneider e seus companheiros. E se a situação atual não durasse a longo prazo, isso também era positivo. Afinal, a nação inimiga entraria em colapso em alguns anos a uma década, sem nenhuma ação necessária por parte de Vandaliel, embora ele não tivesse intenção de simplesmente continuar esperando até que isso acontecesse. O Amid. Os deuses do lado de Alda estão tentando reunir suas forças de combate e pretendem usá-las contra mim, mas sempre soubemos disso. Não importa o que Alda pretenda, não importa quais ações Eilek tome, é quase certo que eles virão até nós dentro de alguns anos, disse o rei demônio familiar. Você não mencionou Heinz, e isso significa que Alda e o Papa Eilek são os que estão por trás disso? Perguntou Cesare. O rei demônio familiar do tipo corpo principal assentiu.
É improvável que Heinz tenha a capacidade de criar tal movimento no Império Amid a menos que ele convoque Belvood, embora ele possa ter sido capaz de fazê-lo com sua orientação se tivesse alguns anos, como ele fez no Ducado de Farzon. Isso é o que Takard e Adros me disseram. Vandaliel sabia pouco sobre política comum. Ele sabia, por suas repetidas derrotas pela opinião pública, que os governantes não podiam fazer o que quisessem com suas nações. Mas como as políticas do Império Demoníaco de Vidal geralmente se moviam na direção que Vandaliel queria, ele nunca experimentou qualquer resistência política ou confrontos genuínos e fortes de opinião. Parecia ser por isso que ele queria as opiniões de seus amigos e conhecidos experientes. Deixando de lado a questão de saber se é uma coisa positiva ou negativa para nós que Heinz seja apenas uma figura de proa que não está realmente envolvida na política da Santa Nação de Mid. Vossa Majestade, o que devemos fazer? Vamos fazer nosso movimento primeiro ou esperar que o inimigo faça o deles? Perguntou Kurt. Agora, vamos nos acalmar, disse o rei demônio familiar do tipo corpo principal. Não há razão para apressar as coisas. Vamos esperar pela nossa oportunidade. Vamos esperar que o ímpeto anti-Amid e anti-Farzon do Xi se construa no reino de Orbaume a ponto de a guerra ser inevitável, ou que o inimigo faça seu movimento. Não sei o que Alda planeja fazer com este mundo, mas viveremos neste mundo por centenas e milhares de anos, então não devemos fazer mais inimigos do que precisamos. Seria uma jogada imprudente para o Império Demoníaco de Vidal atacar a nação sagrada de Amid ou o Ducado de Farzon sem uma boa razão para convencer o reino de Orbaume. Seria melhor não ser pensado como uma nação que invadiu outras nações por capricho de seu governante, e mesmo que fosse parcialmente verdade. Mesmo que isso tenha custado reduzir a população da humanidade para os 3.000 que restaram imediatamente após a batalha contra o rei demônio Guduranis, e mesmo que fosse reduzido muito mais do que isso, se Vandaliel pudesse ser derrotado, era possível que Alda pretendesse apenas reconstruir o mundo novamente ao longo de mais 100.000 anos ou mais. Não estava claro se isso seria possível, mas na mente de Alda, provavelmente era. No entanto, Vandaliel e seus companheiros não podiam permitir que isso acontecesse. Eles não podiam se dar ao luxo de não se importar com o que viria depois de derrotar Heinz, a nação sagrada de Mid e Alda. Para Vandaliel, derrotar Heinz e Alda eram condições para alcançar sua própria felicidade, eles não eram objetivos para ele. E, naturalmente, ele teve que pensar na continuação de sua nação e na manutenção de relações diplomáticas após a batalha. Depois que a nação sagrada de Amir e o Ducado de Farzon forem esmagados, Heinz e as lâminas de 5 cores não terão mais para onde correr de qualquer maneira. Se eles vierem até nós, será mais difícil para eles escaparem se os encontrarmos em batalha lá, disse o rei demônio familiar. Matar Heinz e seus companheiros precisaria de condições para ser cumprido. Parecia que eles estavam na capital da nação sagrada de Amid por enquanto, mas seria inaceitável se Vandaliel atacasse e permitisse que eles escapassem novamente, e embora se Heinz tivesse causado algum dano a Aradia ao derrubar seu olho demoníaco, Vandaliel poderia estar liderando o ataque para a capital da nação sagrada neste momento. Tendo testado o olho demoníaco de Aradia no continente demoníaco, eles determinaram que era uma habilidade que lhe permitia ver lugares distantes usando a lua como seu próprio olho. Isso fez com que a lua se transformasse em um enorme globo ocular, mas essa era uma ilusão criada pelo óleo demoníaco, e mesmo que fosse atacado, o efeito era simplesmente desfeito sem nenhum dano causado à própria Aradia. A habilidade poderia ser usada em qualquer lugar do mundo onde a lua pudesse ser vista. Também exigia que a lua fosse pelo menos fracamente visível no local que ela desejava ver. Poderia ser usado mesmo em dias nublados ou chuvosos, mas Aradia não seria capaz de ver nada além de nuvens. E a área que ela podia ver em um único uso da habilidade tinha um diâmetro de cerca de algumas dezenas de quilômetros. E embora fosse apenas uma ilusão, a lua realmente parecia se transformar em um enorme globo ocular, então ficaria muito claro para qualquer um no solo que eles estavam sendo observados. Provavelmente era impossível usá-lo para coletar informações discretamente. Então vamos continuar fortalecendo nossas forças de combate e nosso relacionamento com o reino Orbaume, disse o rei demônio familiar. Sobre isso, e você vai se formar na cerimônia de formatura deste mês, não vai? Perguntou Kurt. Eu pretendo, sim, o rei demônio familiar respondeu com um suspiro desapontado.
Normalmente, eu ficaria por um ano depois de conseguir créditos suficientes e até março próximo. É muito lamentável que eu não tenha podido matar Heinz naquela época. Vandalieu se absteve de ser uma exceção especial para se formar na escola preparatória de heróis depois de apenas meio ano. Se ele tivesse sido capaz de matar Heinz e seus companheiros e devorar suas almas, ele teria muito menos em mente com que se preocupar, e ele teria ficado na escola preparatória de heróis até março próximo. Enquanto isso, enquanto o rei demônio familiar do tipo corpo principal participava desta reunião na sala de reuniões do Império Demoníaco do Castelo de Vidal, o verdadeiro corpo principal de Vandalieu estava mudando de emprego na sala de troca de emprego. Eu seleciono o mestre orientador. Você adquiriu as habilidades de valores de atributos fortalecidos, guiando e o senhor guiando. Os níveis de força transcendente, recuperação constante de supermana, subordinados de força extrema, secreção de veneno divino, garras, presas, língua, parte do corpo super fortalecida, cabelo, garras, língua, presas, taxa de recuperação de mana super aumentada, poder de ataque aumentado ao ativar um canhão mágico, vitalidade ampliada, valores de atributo aumentados, reinante, valores de atributo aumentados, vadorado. Valores de atributo aumentados, canibalismo, alto. Regeneração, canibalismo, valores de atributos aumentados quando envolto em uma alma, poder mágico aumentado enquanto equipado com um cajado, valores de todos os atributos aumentados, rugido da destruição, culinária divina, encarnação, comandante do grupo, existência agrupada, processamento de pensamento em super alta velocidade, comandante do grupo. Técnica de vinculação do mundo demoníaco, invasão de almas, dominação do labirinto, forma de alma e superação de limites, alma. As habilidades aumentaram. Quando a voz na cabeça de Vandalieu anunciou essas mudanças, seu corpo rangiu e estalou alto enquanto seus ossos e músculos se torciam e quebravam, e seus capilares estouravam, fazendo com que o sangue escorresse de seus olhos e ouvidos. Ó céus, disse ele. Mas o sangue voltou ao corpo de Vandalieu, como imagens sendo reproduzidas ao contrário. Nenhuma única gota de sangue manchou o chão da sala de troca de emprego. Mestre Guia fez jus ao seu nome e parecia que ele havia absorvido uma parte dos pontos de experiência ganhos por aqueles que foram guiados por ele, fazendo com que seu nível atingisse instantaneamente o limite. Suponho que valores de atributo fortalecidos, guiar é uma habilidade que aumenta meus valores de atributo se eu estiver guiando alguém. De qualquer forma, preciso escolher meu próximo trabalho. Vandalieu havia adquirido todos os empregos do tipo Guider disponíveis. O próximo foi. Eu seleciono o guerreiro caído, então. Nome: Vandalieu Arcagaio Vilo Soldas Akart. Raça: Idampir, mãe, deusa. Idade: 13 anos. Título: Imperador Gol, Imperador do Eclipse, Guardião das Aldeias de Cultivo, Santo Filho da Vida, Imperador das Escamas, Imperador dos Tentáculos, Campeão, Rei Demônio, Imperador Oni, Conquistador de Julgamento, Transgressor, Imperador do Sangue Negro, Imperador Dragão Ancião, Rei do Carrinho de Comida, Domador de Gênios, Verdadeiro Governante do Distrito da Luz Vermelha, Santo Padroeiro do Equipamento de Transformação, Libertador das Deusas, Imperador Colossal, Salvador, Matador de Rei. Demônio, autoproclamado humano, de novo. Jó, guerreiro decaído. Nível 0. Histórico de trabalho: Mago do Atributo Morte, Transmutador de Golem, Domador de Mortos-Vivos, Destruidor de Almas, Usuário do Punho Venenoso, Usuário de Inseto, Conjurador de Árvores, Guia de Demônios, Arqui-Inimigo, Criador de Zumbis, Criador de Golem, Comandante do Demônio Cadáver, Usuário do Rei Demônio, Guia das Trevas, Criador do Labirinto, Guia da Criação, Curandeiro das Trevas, Demônio da Doença, Canhoneiro Mágico, Guerreiro Espiritual. Doador, Guia dos Sonhos, Rei Demônio, Demiurgo, Calamidade da Língua de Chicote, Inimigo Divino, Mago do Espírito Morto, Usuário de Cordas, Grande Rei Demônio, Berserker Vingativo, Guia da Destruição, Mago Rei das Trevas, Cavaleiro Pálido, Guia do Caos, Guia Divino, Destruidor de Deuses, Mago Rei Oco, Mago Espírito Divino, Mestre de Calabouço, Clifford, Governante Demoníaco, Terapeuta Espiritual, Criador de Cajado Mágico, Artesão de Equipamento de Transformação, Mago do Deus do Submundo, Rei. Demônio Negro,
Pandemônio, lutador de almas, Vandaliel, verdadeiro rei demônio, guia yin, guia de mudança, guiador espiritual, mestre orientador. Atributos. Vitalidade, 1.284.686, mais 513.874, aumento de 428.170. Mana, 107.376.501.237, mais 107376501237, aumentado em 17.382.121.824. Força, 740.388, mais 74.038, ou aumentada em 173.359. Agilidade, 608.913, mais 60.891, um aumento de 197.813. Vigor, 688.197, mais 68.819, aumentado em 156.147. Inteligência, 821.897, mais 82.189, aumento de 234.480. Habilidades passivas. Força transcendente, e nível 6, subir de nível. Regeneração super rápida, e nível 10. Magia do Deus do Submundo, e nível 9. Imunidade ao efeito de status. Resistência mágica, e nível 10. Visão escura. Alaya Vijnana sedução, combinada com a sedução do caminho espiritual. Sem encantamento. Orientação, Valaya Vijnana, combinada com orientação, caminho espiritual. Recuperação constante de Supermana, e nível 5, subir de nível. Subordinados de fortalecimento extremo, e nível 6, subir de nível. Secreção de veneno divino, garras, presas, língua nível 4, suba de nível. Expansão corporal ilimitada, de língua. Poder de ataque aumentado enquanto desarmado, de médio. Parte do corpo super fortalecida, cabelo, garras, língua, presas nível 7, suba de nível. Refinação do fio demoníaco, e nível 8, subir de nível. Ampliação de mana, e nível 10. Taxa de recuperação de mana super aumentada, e nível 4, subir de nível. Poder de ataque aumentado ao ativar um canhão mágico, de médio, subir de nível. Vitalidade ampliada, e nível 4, subir de nível. Valores de atributos aumentados, reinando, e nível 7, subir de nível. Valores de atributos aumentados, adorado, e nível 5, subir de nível. Valores de atributo fortalecidos, Império Demoníaco de Vidal, e nível 7, subir de nível. Autorregeneração, canibalismo, e nível 8, subir de nível. Valores de atributos aumentados, canibalismo, e nível 8, subir de nível. Valores de atributo aumentados quando envolto em uma alma muito grande, subir de nível. Cura de assassinato, e nível 9. Autofortalecimento, assassinato, e nível 9. Poder mágico aumentado enquanto equipado com um cajado, grande, subir de nível. Aumentamos todos os valores de atributos, muito grande, subir de nível. Valores de atributo reforçados, orientador, e nível 1, e novo. Habilidades ativas. Regra de sangue, e nível 9. Rugido da destruição, e nível 3, subir de nível. Golem Gênesis, e nível 4, suba de nível. Magia do Deus do Mundo Oco, e nível 4. Controle de mana preciso, e nível 8. God Cooking, e nível 3, subir de nível. Alquimia divina, e nível 5. Técnica do Deus Demônio Destrutivo equipado com alma, e nível 2. Multilançamento maior, e nível 10. Técnica aberrante, e nível 4, subir de nível. Modalidade, e nível 9, subir de nível. Coordenação de grupo, e nível 9, subir de nível. Processamento de pensamento de super alta velocidade, e nível 10, suba de nível. Comandante do grupo, e nível 8, subir de nível. Enrolamento de fios da morte, e nível 1. Arremesso vingativo, e nível 4. Grito sombrio, e nível 1. Magia do Espírito Divino, e nível 8.
Técnica de artilharia do rei demônio verdadeiro, e nível 1. Técnica de ligação do mundo demoníaco, e nível 4, subir de nível. Transcender limites, e fragmentos, e nível 7. Terapia espiritual, e nível 7, subir de nível. Técnica do chicote, e nível 5. Transformação em forma espiritual, relâmpago. Técnica do cajado, e nível 5. Voo em alta velocidade, e nível 4. Desempenho de instrumento musical, e nível 4. Dança, e nível 3, subir de nível. Técnica muscular, e nível 7. Técnica de luta mágica, e nível 5. Habilidades únicas. Devorador de deuses, e nível 10. Múltiplas almas deformadas. Invasão da alma, e nível 3, subir de nível. Dominação do labirinto, e nível 2, suba de nível. Grande rei demônio. Fonte raiz. Inimigo divino. Devorar almas, e nível 10. Proteção divina de vida. Proteção divina dos deuses da terra. Alma agrupada. Proteção divina de Zantark. Existência agrupada. Forma de alma, e nível 9, subir de nível. Olhos demoníacos do rei demônio. Deus de origem. Proteção divina de Hiklin. Proteção divina de Zurovar. Técnica de registro perfeito. Ultrapasse os limites, Valma, e nível 8, suba de nível. Indução de mutação. Verdadeiro rei demônio. Semideus. Proteção divina de Botin. Proteção divina de Péria. Mundos internos. Mestre orientador, novo. Maldições. Experiência adquirida na vida anterior não transitada. Não é possível aprender trabalhos existentes. Incapaz de ganhar experiência de forma independente. Guerreiro caído ou não fez com que nenhuma das minhas habilidades melhorasse. Suponho que vou esperar o que isso traz no futuro, então. Pelo nome do trabalho, parecia ser um tipo de trabalho da linha de frente que envolvia o uso de armas, então Vandaliel provavelmente poderia esperar que melhorasse sua vitalidade e força, bem como habilidades do tipo combate. Por enquanto, não havia empregos como Onel Vandaliel ou Onrai Vandaliel. Ele deveria estar feliz com isso. Ainda falta um pouco de tempo até o horário combinado da reunião, então suponho que irei para a oficina, disse Vandaliel para si mesmo. Explicação do trabalho, escrito por Luciliano. Guia espiritual. Um trabalho para quem guia os espíritos. Ao contrário de jobs como Destruction Guider, não parece ser para guiar os vivos até a morte, mas parece tão especializado para espíritos que é presumivelmente difícil para ele ter qualquer efeito sobre os vivos. Talvez seja mais fácil para isso ter um efeito sobre aqueles que adquiriram empregos que envolvem contato diário com espíritos, como o espiritualista. Mestre orientador. Pelo nome do Jó, é presumivelmente e não um trabalho para alguém que guia principalmente e é especializado em guiar, mas um trabalho para um mestre de orientação.